Boa tarde a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é sábado, dia 13 de maio de 2023, e nós vamos juntos aqui novamente dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo, como de costume, com a leitura e a revisão da lição do dia. Lição 133. Não darei valor àquilo que não tem valor, né? Como disse uma das alunas aqui no YouTube, essa lição é de prática tensa, né? Não darei valor àquilo que não tem valor. Às vezes, no ensino, há benefício em trazer o aluno de volta a interesses práticos, particularmente depois de teres ensinado o que parece ser teórico e distante do que o aluno já aprendeu. É o que faremos hoje. Não falaremos de elevadas ideias que abrangem o mundo, mas, em vez disso, nos deteremos nos benefícios para ti. Tu não pedes muito da vida, mas pouco demais. Quando deixas que tua mente seja atraída para o que concerne ao corpo, por coisas que compras, por prestígio, tal como é valorizado pelo mundo, estás pedindo o pesar e não a felicidade. Esse curso não tenta tirar de ti o pouco que tens. E aí ele vai falar desse pouco, gente. Mesmo que nós sejamos bilionários, ele vai dizer pra gente que nós temos pouco, tá? Porque nós não temos nada que seja real, tá? Não tenta substituir as satisfações que o mundo contém com ideias utópicas. Não há nenhuma satisfação no mundo. Olha que frase, não há nenhuma satisfação no mundo. Venha, meu filho, venha. Já sei que você quer vir me ajudar no vídeo, meu filho, já sei, tá? É impossível. Começou a gravar o vídeo, ele vem, né? E aí eu pergunto pra vocês, será que realmente não há nenhuma satisfação no mundo? Ó, Jesus, isso aqui não é uma satisfação, vira-lata? Não é uma satisfação? Muito bem. Não há nenhuma satisfação no mundo. E com relação a isso, a essa frase emblemática, ele não nos dá saída. Ele chega e afirma: não há nenhuma satisfação no mundo. Ora, pois. Hoje vamos enumerar os critérios reais pelos quais se pode testar tudo aquilo que pensas querer. Se não preencherem esses requisitos básicos, não são dignos de serem desejados de forma alguma, pois só podem ocupar o lugar daquilo que oferece mais. Não podes fazer as leis que governam a escolha, da mesma forma que não podes inventar alternativas entre as quais escolher. O que podes fazer é escolher, aliás, é o que tens que fazer. Mas é sábio aprender as leis que põem em movimento ao escolheres e as alternativas entre as quais escolhes. Já enfatizamos que só existem duas alternativas, independente de quantas pareça haver. O raio de ação foi estabelecido e isso nós não podemos mudar. Seria muito pouco generoso para contigo deixar que as alternativas fossem ilimitadas e assim protelar a tua escolha final, até que tivesses considerado todas elas no tempo, ao invés de seres trazido de forma tão clara ao lugar onde só há uma escolha que não pode deixar de ser feita. Outra lei benigna relacionada a isso é que não há transigências naquilo que a tua escolha necessariamente traz. Ela não pode te dar só um pouco, pois não há meio termo. Cada escolha que fazes te traz tudo ou nada.
Portanto, se aprenderes os testes pelos quais podes distinguir o tudo do nada, farás a melhor escolha. Primeiro, se escolheres uma coisa que não vá durar para sempre, o que escolhes não tem valor. Então, toda e qualquer coisa do mundo não tem valor, porque não vão durar para sempre, né? Talvez tenham valor, sim, as nossas escolhas pelas nossas experiências, pelo aprendizado, né? Se você tiver uma experiência bonita, aquilo vai te acompanhar pelo resto da sua vida. Se você aprender uma coisa, aquilo vai te acompanhar pelo resto da sua vida, né? E aí são as nossas escolhas pelo que é não material, percebem? Você vai ficar aqui, você vai botar essa mão aqui? Bota a mão aqui para as pessoas poderem te ver. Um valor temporário não tem nenhum valor. O tempo nunca poderá tirar um valor que é real. Aquilo que murcha e morre nunca existiu e não faz nenhuma oferenda àquele que o escolhe. Ele é enganado pelo nada sob uma forma da qual pensa gostar. Em seguida, se escolheres tirar alguma coisa de alguém, não ficarás com nada. Isso porque, ao negares o seu direito a todas as coisas, quer dizer, o direito do outro a todas as coisas, negaste o teu próprio. Portanto, não reconhecerás as coisas que realmente tens, negando que elas existam. Aquele que busca tirar foi enganado pela ilusão de que a perda pode oferecer o ganho. Mas a perda não pode deixar de oferecer perda, e nada mais. A tua própria próxima consideração é aquela em que se baseiam as outras. Porque a escolha que fazes tem valor para ti, o que atrai a tua mente para ela. A que propósito ela serve? É aqui que se é mais facilmente enganado, pois o ego falha em reconhecer o que quer. Ele nem diz a verdade tal como a percebe, pois precisa manter a auréola que usa para proteger as suas metas, não deixando que fiquem manchadas e enferrujadas, para que possas ver o quanto ele é inocente, né? Então o ego vem e ele mascara os nossos desejos, né? Para que nós pensemos que são anseios da alma e não desejos do ego. Ele vem e mascara, né? Ele traz uma aura de santidade aí para os nossos desejos. No entanto, a sua camuflagem é um verniz fino, que só pode enganar aqueles que se contentam em ser enganados. As suas metas são óbvias para qualquer um que se dê ao trabalho de procurá-las. Aqui o engano é duplo, pois aquele que é enganado não perceberá que apenas falhou em ganhar. Ele acreditará que serviu às metas ocultas do ego. Mas, embora ele tente manter a auréola do ego com clareza na própria visão, não pode deixar de perceber as suas bordas manchadas e o seu núcleo enferrujado. Os seus equívocos sem efeito lhe parecerão pecados, pois olha para essa mancha como se fosse sua, e para a ferrugem como um sinal de uma profunda falta de valor dentro de si mesmo. Aquele que ainda preserva as metas do ego e as serve como suas, não comete equívocos segundo os ditames do seu guia. O guia é o ego, né? Esse guia ensina que é um erro acreditar que pecados não passam de equívocos, pois quem sofreria pelos seus pecados, se assim fosse? E assim, vimos ao critério de escolha mais difícil de acreditar, pois a sua evidência está encoberta por muitos níveis de obscuridade. Se sentes qualquer culpa pela tua escolha, permitiste que as metas do ego se interpusessem entre as alternativas reais. E assim não reconheces que só há duas,
e a alternativa que pensas ter escolhido te parece amedrontadora e por demais perigosa para ser o nada que de fato é. Todas as coisas têm ou não têm valor, são ou não são dignas de serem buscadas, seja como for. São inteiramente desejáveis ou não valem o menor esforço para obtê-las. Escolher é fácil só por causa disso. A complexidade nada mais é do que um véu de fumaça que esconde o fato muito simples de que nenhuma decisão pode ser difícil. O que ganhas aprendendo isso? Muito mais do que apenas te permitires fazer tuas escolhas com facilidade e sem dor. O próprio céu é alcançado com mãos vazias e mentes abertas, que vêm sem nada para tudo achar, reivindicando tudo como seu. Hoje tentaremos alcançar esse estado, deixando o auto-engano de lado, com uma honesta disponibilidade para só dar valor ao que é verdadeiramente valioso e real. Os nossos 2 períodos de prática prolongados de 15 minutos cada um começam com isto. Não darei valor àquilo que não tem valor, e só busco o que tem valor, pois é só isso que desejo achar. E então recebe aquilo que espera por todo aquele que alcança, sem cargas, a porta do céu, que se abre à medida que ele vem. Se começares a te permitir colecionar alguns fardos inúteis, ou acreditar que vês algumas decisões difíceis à tua frente, ser rápido em responder com este simples pensamento: não darei valor àquilo que não tem valor, pois o que tem valor pertence a mim. Então, o que tem valor pertence a mim. O que tem valor pertence a mim. Como assim? Como assim? E eu não tenho dinheiro na minha conta bancária. E eu estou cheio de dívidas. E eu tenho objetivos na minha vida que eu ainda não tenho dinheiro para concretizar. E aí Jesus vem e me fala: não darei valor àquilo que não tem valor, pois o que tem valor pertence a mim. Gente, como é isso? É aquilo que a colega falou, né? Que a aluna falou. É uma lição tensa, né? É uma lição tensa. Fazer o vídeo com o gato no colo também é tenso, né? Até porque o gato fica chateado quando você muda de posição. Quem tem gato sabe disso, né? Muito bem. Então, como é a prática disso? Não darei valor àquilo que não tem valor. Não darei valor àquilo que não tem valor. É a minha frase favorita. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? E nessa lição, Jesus peremptoriamente nos diz que tudo que termina no tempo não tem valor. Então, tudo que é material não tem valor, inclusive o meu corpo. Porque esse corpo está envelhecendo. Esse corpo um dia perecerá. Então, não darei valor àquilo que não tem valor. Mas espera aí, o meu corpo não é o templo do meu espírito? Então, que eu busque primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas me sejam acrescentadas, né? E que eu coloque as coisas em perspectiva. Porque eu não vou deixar de viver, pelo menos eu acho que no curto prazo, num mundo material, né? Mas Jesus enfaticamente, ele diz pra gente que todas as nossas buscas por coisas materiais, por poder, por status, não tem valor, né? O que é parecido com uma lição que a gente praticou aí há alguns dias, eu não me lembro, há 10 dias talvez, né? É difícil isso pra gente, né? Não pensem vocês
que não é difícil pra mim não, tá? Ó, essa blusa, ela tem uma pata aqui, ó. Ó, que bonitinho. Não é bonitinho? É um gato, né? Estão vendo aqui um gato, né? Tem uma gravatinha vermelha. E então, como é que eu vou praticar essa lição, né? Eu diria pra vocês que tem algumas dicas, né? Eu já falei sobre isso ao longo desse ano, do ano passado e do ano retrasado. Se vocês não tiverem assistido o vídeo de 2021 para essa lição, eu sugiro fortemente que assistam. Ele ajuda demais na prática. E é curto, né? É dos vídeos iniciais que eu ainda estava fazendo curtos, porque eu estava postando no Instagram e tinha limite de tamanho, de tempo. Então, a minha sugestão é: coloque os propósitos certos nas coisas e nas suas buscas, né? E não se meça pelas suas posses. Não se valorize em função do que você possui ou do que você não possui. E aí a prática dessa lição de hoje tem tudo a ver com a ferida da humilhação. Porque nós vivemos numa sociedade que, em boa medida, nos exalta ou nos humilha em função das nossas posses, né? E aí eu dei o exemplo para vocês no dia da outra lição, eu dei o exemplo para vocês de quando eu tinha o meu carro, que era muito antigo, né? O carro não era velho, o carro era muito antigo, né? Ele era 1997 e eu fiquei com ele até 2016. Né? Ele parou de funcionar em 2015, em 2016 eu consertei ele e ainda vendi para o pintor, como eu contei para vocês no outro vídeo. Né? Então eu fiquei usando ele mesmo, eu fiquei usando ele entre 97 não, porque eu comprei ele usado, eu comprei ele em 2001, ele tinha 4 anos de uso. Então eu usei ele por 14 anos. Né? E as pessoas olhavam para mim e não entendiam por que eu não tinha um carro zero. Que eu podia ter. E aí? Porque o tempo inteiro a gente tá comprando as coisas ou se desfazendo delas muito em função da impressão que a gente quer causar na sociedade. Concordam comigo? O que é a moda? Nossa, mas que roupa fora de moda. Tá, mas e se eu me sinto bem com ela? A moda é isso. A moda é trazer sempre mais um desejo. Porque nós vivemos numa sociedade materialista, ponto. E o grande problema é que nós fomos condicionados, nós fomos ensinados a buscar a felicidade do lado de fora. A buscar a felicidade no novo vestido, no novo carro, na nova bolsa, né? Talvez até no novo namorado, no novo marido, na nova esposa, né? E aí a gente precisa quebrar muito a cara, e eu acredito que todos vocês que estão aqui comigo já devem ter passado por esse processo. A gente precisa quebrar muito a cara para entender que a felicidade não está em nada do lado de fora. Ah, eu vou deixar de querer, eu vou deixar de querer ter, eu vou deixar de comprar? Não. Mas eu vou deixar de achar, de ter a ilusão, de acreditar na ilusão de que a felicidade está naquilo. Porque não está. A alegria, o prazer que algo novo me dá, no fim das contas é muito momentânea. São muito momentâneos. E todos vocês já experimentaram isso. Agora, e as boas experiências? E as experiências que nos elevam? E quando a gente faz as coisas por um propósito maior, né? Eu, na semana passada, em Angra, eu ouvi uma frase muito legal da minha amiga que viajou comigo. Ela falou assim pra mim: poxa, Jaque, eu jamais viria para esse lugar por nada, sem motivo nenhum. Mas
vir para cá por causa do Seminário Especial de Prosperidade da Seichonoye fez todo o sentido para mim e eu estou adorando estar aqui. Então tinha um propósito ali. Tinha um propósito e era um propósito de Deus. Era estar com Deus. Era celebrar a espiritualidade do dinheiro. Era ajudar a nossa filosofia de vida, a organização que nos ensina a nossa filosofia de vida. Ela falou isso também. Ela falou porque a gente está vindo aqui também para ajudar. Sim, porque a gente pagou um convite. E o convite não foi barato, né? Então tinha um propósito ali. Então quando eu trago esse propósito, eu acabo santificando a matéria. E aí, no texto de 2021, né, que eu acabei de ler, da Tina Louise Spalding, do A Year of Forgiveness, Jesus fala dessa coisa da gente ficar acumulando coisas, né? Que na nossa sociedade todos temos muito mais do que precisamos, né? E isso é uma necessidade da nossa criança interior de tapar os vazios, de tapar esses buracos internos. E aí eu volto a repetir a explicação que eu dei para vocês há alguns dias. Mas já que você vai repetir, sim, eu vou repetir. Eu vou repetir porque esse ensinamento é algo que precisa ser repetido e repetido e repetido e repetido e repetido. Porque é um descondicionamento de um condicionamento egóico que foi repetido e repetido e repetido e repetido e repetido ao longo de todos os anos dessa sua vida e de todos os anos das suas vidas passadas aqui na terceira dimensão, na Matrix, no metaverso. Então eu vou repetir. O que você vai repetir, já que eu já esqueci o que eu vou repetir? Esqueci completamente. Mas daqui a pouco eu me lembro do que eu tenho que repetir aqui para vocês, tá? Que na verdade é o que eu tenho que repetir para mim. Ora, pois, né? Então, eu estava falando sobre a ferida, né, da criança interior que quer preencher o vazio com coisas materiais. Né? E aí Jesus nos fala dessa nossa coisa de ficar acumulando e de ter mais do que o necessário, né? E vocês pensam que eu não faço isso? Nossa, a minha casa ela está precisando absolutamente de um processo organizacional, porque é muito troço, é muito bagulho, é muito mais do que eu preciso. Eu não sou uma pessoa minimalista, vide a minha estante lá atrás. E eu tenho um monte de livros aqui à minha direita, um monte de livros em cima da minha escrivaninha, uma porção de livros na estante da minha escrivaninha, que a minha escrivaninha tem uma estante de livros, e uma tonelada de livros na minha sala. E mais uma tonelada de livros dentro dos tablets. E o tablet, a vida com o tablet facilitou, a chegada do tablet facilitou muito a minha vida. Porque eu tenho, sei lá, 500 livros dentro do tablet. 500 é exagero, né? Mas uns 200 eu acho que eu tenho. Entendem? Então, pelo menos já é um consumo virtual. Já é um livro virtual, né? E a gente ainda fica procurando o sentido das nossas vidas no que é externo e no que é material. E é isso que a gente não pode fazer. É isso que Jesus nos pede para que nós tomemos consciência de que estamos fazendo. E para que a gente vá se desapegando disso. Mas nós fomos condicionados dessa forma. A felicidade está do lado de fora. E eu posso garantir para vocês, e eu tenho certeza... Calma, filho, foi aqui o encosto da cadeira que caiu. Eu tenho certeza, como 2 e 2 são 4, e eu peço a vocês que escrevam para mim as impressões de vocês sobre o vídeo de hoje. Eu tenho certeza que uma grande parte das dores da nossa criança interior... Tô tentando encaixar aqui um negócio. Não vou conseguir. Uma grande parte das dores das nossas crianças interiores tem a ver com o que a gente não teve quando era pequeno. Com o que a gente viu que nos faltou.
Ah, eu não tinha aquela lancheira tão bonita quanto a do meu coleguinha. Eu não pude estudar num colégio tão bom. Meus pais tinham um carro velho. O meu coleguinha tinha um carro zero. Os pais dele tinham um carro zero, né? E no fim das contas, os nossos bens materiais, eles vão ser responsáveis em boa medida pela medida do nosso especialismo. Quanto mais eu tenho, mais especial sou. Quanto mais eu tenho, mais diferente sou. Quanto mais eu tenho, mais diferenciado sou. Não é? Quanto menos tenho, mais me sinto humilhado, mais me sinto inferior, mais me sinto pequeno. De uma forma geral, essa é a regra a qual nós estamos submetidos nas nossas vidas. Não é verdade? Vamos falar aqui português claro? E assim passamos as nossas vidas nos apoiando no que temos. E muitas vezes nós passamos as nossas vidas, como eu falei ontem, olhando só para a metade vazia do copo e nos esquecendo de que poderíamos ajudar alguém que tem menos do que a gente. Então a gente olha para a nossa vida, olhamos para as nossas vidas e não pensamos assim: uau, como eu sou rica. Pensamos assim: nossa, mas eu queria tanto comprar uma casa maior. E às vezes, gente, sem o propósito do Espírito Santo, né, que é o que eu ensino a vocês a pedirem aqui diariamente, sem o propósito do Espírito Santo, talvez aquela casa maior não nos sirva para nada. Para que eu quero uma casa maior? Ah, eu quero uma casa maior para poder ter um lugar para eu receber os meus amigos para fazer meditações do Stargate ou para fazer palestras presenciais de um curso em milagres. Ah, beleza. Ótimo. Não, eu quero ter uma casa maior para mostrar para os meus vizinhos que eu sou mais rica do que eles. Perceberam a diferença do anseio da alma para o desejo do ego? Invariavelmente, no anseio da alma estará o desejo de servir. Ah, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou melhor, que eu sou maior, que eu sou especial, né? E aí, será que esse desejo ele vai se concretizar? Pode ser que sim. À medida em que você à medida em que você dominar as leis da matéria, você pode manifestar o que você quiser. A grande questão é que o nosso estudo aqui não é para a gente dominar apenas as leis da matéria. Nós queremos ter também uma expansão de consciência e uma evolução espiritual ao fazermos isso. Concordam? Uma pessoa que não está interessada a servir a Deus, ela pode dominar as leis da matéria e muito bem. E muito bem. Muito bem. Mas aí ela está indo por um caminho que não é o caminho aqui desse canal. Ah, você tem alguma coisa contra? Não. É a escolha dela. Não é a minha escolha. Não se trata da minha escolha. E não é o caminho através do qual eu estou tentando guiar os meus alunos. Não é. Né? Ah, eu sou uma empresária de sucesso. Ah, eu quero ampliar os meus negócios. Para que você quer ampliar os seus negócios? Eu quero dar mais empregos. Eu quero ajudar mais pessoas. Eu quero pagar mais impostos e ajudar o governo. Eu quero ajudar o Brasil a ter um PIB maior. Eu quero ajudar o meu país a prosperar. Beleza.
Ah, eu quero ampliar os meus negócios. Por que você quer ampliar? Não, porque eu quero ter mais. E mais, e mais, e mais, e mais. E não necessariamente, quer dizer, lembrando que eu já tenho aquilo de que eu preciso, né? Eu já tenho aquilo do que eu preciso, eu já tenho. Então aí se torna uma questão de ganância, né? Ganância sem um propósito maior. A quem eu tô ajudando? A quem eu tô servindo? Ah, não, mas eu ajudo os meus familiares. Não, mas aí não vale. Não vale. Você acaba que tá fazendo por si, né? E aí Jesus vem e diz: não darei valor àquilo que não tem valor. E aquilo que não tem valor para ele, segundo a descrição da lição, é imenso. Não é imenso? E como é que a gente fica para praticar isso? É o que eu digo para vocês. A gente tem que pedir ao Divino Espírito Santo por um propósito. E eu vou dizer para vocês, gente, esse propósito invariavelmente implicará um servir ao próximo. Ah, para que você quer um microfone psicodélico? Para gravar vídeos com melhor som para minha audiência. Ó o microfone psicodélico aqui. Ah, por que você quer uma câmera melhor? Para poder gravar vídeos melhores para o meu canal. Ó a câmera aqui. Aí o que eu fiz com a câmera antiga? Eu dei para o rapaz da TI da minha empresa para ele poder vender. Né? E aí assim a gente vai movimentando a economia por um bom motivo. Né? Mas a gente precisa se lembrar que ainda assim estamos apegados a um mundo de terceira dimensão em que aparentemente a nossa satisfação, a nossa alegria vem daquilo que está fora. É o jogo do está fora, né? E a gente quer mais, e a gente quer mais, e a gente quer mais, e todo dia a gente quer mais. Isso é fato. Isso é fato. O que é importante é que nós possamos ter consciência disso. Né? E o interessante da vida é que vai chegar um dia no qual nós vamos ter que abrir mão de tudo. Né? Então a morte, ela é um ato final de desapego. Eu vou ter que deixar tudo, eu não vou levar nada. Eu vou levar no meu coração as experiências das quais eu tiver desfrutado. O conhecimento que eu tiver angariado. A expansão de consciência a qual eu tiver obtido, né? Eu vou levar comigo o bem que eu fiz para os outros. E isso, na minha opinião, é a maior de todas as dádivas. É interessantíssimo falar isso, porque isso tem tudo a ver com a lição dar e receber são, na verdade, um só. E tudo que dou é dado a mim mesmo. O que eu vou levar dessa vida? Eu vou levar tudo aquilo que eu dei para vocês. E para as outras pessoas às quais eu tiver feito o bem, tiver tido a oportunidade de fazer o bem nessa vida. Né? Entenderam o que eu tô falando? Vamos continuar já. Eu vou ler o texto da Marianne Williamson, do livro Um Ano de Milagres, A Year of Miracles, dia 133. Que apenas o amor no meu passado permaneça. Quer dizer, que pelo menos somente o que houve de amor no meu passado permaneça, né? Que eu possa não ser o efeito de feridas passadas no dia de hoje. E estamos falando de feridas emocionais. Eu perdoo a mim mesmo e aos outros e abro o meu coração ao milagre dos novos começos. Que o universo possa reescrever o roteiro da minha vida, à medida em que eu permito que o amor de Deus purifique a minha mente. Que possa apenas o amor do meu passado, permanecer. E que tudo mais possa ir embora.
Que os outros pensem sobre mim com misericórdia. Perdoem as minhas transgressões, assim como eu perdoo as deles. E ontem rezamos o Pai Nosso, né? Que possamos todos nós ser liberados das correntes dos nossos eus antigos, dos nossos selfs antigos. A oração. Querido Deus, eu coloco, vamos fazer juntos essa oração, tá? Querido Deus, eu coloco o meu passado nas suas mãos. Por favor, purifique os meus pensamentos sobre o meu passado. Que eu apenas me lembre do amor que eu dei e do amor que eu recebi. Que todo o resto possa ser queimado na alquimia do perdão. Amém. Um dia eu vou fazer um vídeo para vocês, explicando para vocês por que esse canal se chama Alquimia dos Milagres, tá? Essa palavra alquimia, ela não tá aqui à toa, né? Na verdade, a primeira e básica razão é porque eu sou técnica em química e formada em engenharia química, né? E a alquimia, na verdade, ela é a precursora da química e também é a metafísica da química. A metafísica da química é a alquimia. Então, um dia eu vou fazer um vídeo chamado Alquimia dos Milagres, para vocês entenderem de onde veio esse nome, né? Então, meus queridos, voltando à história da ferida, né? A nossa criança interior tá lá, faminta de amor, faminta de atenção, faminta de aceitação, faminta de aprovação, faminta de justiça, faminta de validação, faminta de reconhecimento. E nós estamos aqui comprando coisas na tentativa de alimentar essa fome dessa criança interior. Mas como assim? É isso aí. O que a criança interior quer? Contato, atenção, reconhecimento, presença. Ela quer ser vista, ela quer ser percebida. Não como nós gostaríamos que ela tivesse sido, mas como ela é, como ela foi. É disso que a criança interior quer. Melhor dizendo, é isso que a criança interior quer. Ela quer amor, ela quer atenção, ela quer contato, ela quer existir. Ela quer ser acolhida de um jeito que ela nunca pôde ser. Porque os nossos pais estavam lá presos nos programas de sobrevivência deles. Lembrando que os programas de sobrevivência são os programas do ego, não é mesmo? Então eu não posso nem reclamar deles, nem culpar eles. Eles estavam lá presos nos programas de sobrevivência deles, né? E aí hoje a nossa criança interior faminta, ela quer uma bolsa nova, um vestido novo, um carro novo, um marido novo, um bolo de chocolate inteiro. Ela não fica feliz com uma fatia de bolo, porque tem um vazio imenso dentro dela. E esse vazio tem tudo a ver com a ferida da humilhação. E aí a gente vai para fora na tentativa de suprir esse vazio. E a gente supre por 5 minutos. Por 5 minutos. A gente tem um prazer, uma alegria imensa quando a gente sai da loja com aquele vestido novo. Mesmo que eu não esteja comprando aquele vestido novo para me vestir para alguém, eu estou comprando simplesmente pela minha alegria, pelo meu prazer e pela minha diversão. Uma coisa que eu já reparei em mim, na minha psique, é que às vezes eu entro numa loja e compro uma coisa e depois eu chego em casa e eu descubro que eu já tinha comprado uma coisa muito parecida e que estava guardada no armário sem eu usar. E eu nem me lembrava. Jesus fala disso no A Year of Forgiveness, eu falo sobre isso no vídeo de 2021.
Então vocês percebem que o gatilho é exatamente isso que eu tô falando com vocês. É o que tá fora. Eu não olho para o que tá dentro. Eu não olho para o que eu já tenho. Eu não agradeço pro que o que eu já tenho e eu sequer desfruto. Eu tô sempre olhando para metade do copo vazia. O que me falta? Ah, eu ainda não tenho aquele sapato da moda. Eu ainda não tenho aquela blusa da atriz de televisão. Percebem isso? Gente, isso é forte. Percebam em vocês. A gente tem que ter a humildade de admitir aqui o ponto onde nós nos encontramos. Sem vergonha, a gente não tem que ter vergonha disso. Eu sempre fui bagulheira, desde criança. Desde criança. Sempre fui bagulheira. O oposto da minha irmã. Minha irmã é minimalista. Né? Minha irmã, as coisas chegam, ela dá um jeito rapidamente de se livrar das coisas. Né? Eu sempre fui bagulheira. E essa coisa de ser bagulheira tem a ver com uma dificuldade psicológica de se desapegar, de deixar o passado embora, né? O que eu quero que você faça hoje é que você leve para sua criança interior esse amor, esse calor, essa aprovação, essa aceitação, esse apreço. Pegue a sua criança mais carente, vá lá na situação da sua vida em que algo mais te faltou. Você se sentiu mais humilhada por não ter, mais humilhado. Ó, a situação veio aqui, passou aqui na minha frente. Impressionante, eu ainda não tinha lembrado, a situação veio. Nossa, como eu me senti humilhada naquela situação, porque eu não tinha. E lá, você vai levar para sua criança não essa coisa que ela não tinha, mas o seu amor, o seu carinho, a sua presença. Se a sua criança tivesse sido amada incondicionalmente, infinitamente pelo seu pai e pela sua mãe, lembrando aqui que isso teria sido uma impossibilidade técnica, num mundo de terceira dimensão, num metaverso regido por um programa gigantesco, egóico, de falta, limitação e separação, mas vamos supor, você teria pouquíssimas necessidades materiais. Você caminharia feliz da vida como um monge budista, com a sua túnica laranja e nada mais. E o exemplo do monge não é uma coincidência. É aquela pessoa que está em máxima unidade com Deus. E não precisa de mais nada, porque tem tudo. E daí a frase final da lição. Não darei valor a mim, não darei valor àquilo que não tem valor, pois o que tem valor pertence a mim. O que tem valor, que pertence a mim, é a minha possibilidade de me reconectar com o meu Criador. Pronto, é meu. Acabou, então eu tenho tudo. Então eu sou a pessoa mais rica do mundo. Então que hoje nós possamos continuar nos conectando com aquilo que nós temos e agradecendo e olhando para a metade do copo cheia. E que nós possamos também buscar suprir os nossos vazios através da nossa conexão com o Criador. Lembrando que para a criança, Deus é o pai dela. Deus Pai é o pai dela. E a Deusa Mãe é a mãe dela. Pai e mãe são deuses. São vistos dessa forma. Então, se eu tive um pai e uma mãe que me deram tudo, no sentido do amor, da presença, nossa, as minhas carências vão ser muito pequenas. Eu não vou ter ferida de rejeição, eu não vou ter ferida de abandono, de humilhação, de traição, de injustiça.
Sim, vou ter essas feridas, mas num nível muito pequeno. Mas não foi isso que nós experimentamos. Nós experimentamos sim uma vida com essas feridas. E agora cabe a nós, como bons pais e mães das nossas crianças interiores, nós voltarmos lá para que seja possível que nós mesmos levemos essa cura para elas. E a partir dessa cura, a escassez ela vai desaparecer das nossas vidas. Ok? As sociedades que não sofrem do nosso materialismo, e eu usei esse verbo sofrer intencionalmente, né? Porque é uma doença da qual nós não estamos livres, elas não entendem. Elas não entendem. Elas realmente não entendem. Se você pegar os índios norte-americanos, eles não entendem o nosso modo de vida. De ter tanto, 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 tanto. De ter muito mais do que a gente precisa, né? Então, o índio, ele ia lá e ele matava um búfalo. E ele pedia licença ao grande espírito e a alma daquele animal que se oferecesse para ele, para que ele pudesse se alimentar e alimentar a sua tribo. E ele ia pegar um animal, né? E a gente tem comida guardada no armário para 3 meses. Porque a gente foca na falta, né? E a gente tem muito mais do que a gente precisa. E se você avaliar durante o dia, você come muito mais do que você precisa para viver. E aí a gente come e adoece, né? Então que nós possamos ter consciência disso no dia de hoje. Que essa lição possa começar a nos trazer essa consciência, né? De que no fim das contas é um vazio que eu tô tentando preencher. Mas aí eu não tento preencher da forma certa. Com o amor de Deus, com a minha conexão com Deus. Eu tento preencher com as coisas que estão do lado de fora, né? E eu não tô falando nada disso pra gente se sentir culpado. Se você desligar, estiver vendo esse vídeo e estiver se sentindo culpado, veja o vídeo de 2021, que lá as ideias estão expressas com mais clareza nas próprias palavras de Jesus. Eu só tô falando isso para que a gente possa ter atenção. E que de repente a gente possa também exercer a nossa generosidade, né? Essa semana, o universo me deu uma oportunidade maravilhosa. Eu peguei 4 pares de sapatos, né, novos, que eu não estava usando e dei para uma pessoa. E eu fiquei super feliz, porque aquela pessoa apareceu na minha vida para poder receber aquilo. Então, de que a gente pode se desapegar hoje? De que a gente pode abrir mão hoje? E dar para alguém? E aí, quando você sentir aquela pontadinha lá dentro, ai, mas eu vou dar isso para essa pessoa? Mas se eu quiser usar? Aí você fala, eu vou dar assim mesmo. Eu vou dar pelo prazer de dar. E eu vou dar me lembrando de que quando eu dou, eu me lembro que eu tenho. Eu vou dar me lembrando de que dar e receber, na verdade, são um só, porque o outro é um aspecto meu. E eu vou dar me lembrando de que tudo que eu dou é dado a mim mesmo, tá? Eu quero fechar esse vídeo lendo para vocês o comentário da minha querida Elizabeth Odebrecht, que eu acho que é perfeito para a lição de hoje. Ela falou assim, ela mandou da lição de ontem, tá? Não, da lição 126. Eu tava lá em Angra. Jaque, querida, boa noite. Vivi esse final de semana, ela foi para Florianópolis, se eu não me engano. Tal qual você, porque eu tava em Angra,
muitas bênçãos, me senti próspera e abundante, pois além de trabalhar com o que amo, o Ho Oponopono e a filosofia runa, experienciei uma cura interior maravilhosa. Ter a chance de vivenciar tudo isso em uma praia de uma bela casa, em um bairro nobre, em Balneário Camboriú, me fez sentir Camboriú, né? Me fez sentir merecedora e entender que as crenças e a escassez de fato não existem, né? Ela quis dizer aqui que a escassez não tem existência verdadeira. Sim, sou boa o bastante. Sim, sou merecedora. Sim, meu ego não sabe de nada e não escuto mais o seu blá blá blá. Universo, escolho ter mais disso, mais e mais disso, pois sou a filha de Deus, retornando à casa do Pai. E tal qual o filho pródigo, sou a filha do dono do mundo. Lembrei que pedi essa experiência há alguns anos atrás, na minha onda de ressonância do Hélio Couto. E isso se realizou agora. Mas além da onda, atributo essa conquista ao fluxo que a minha vida está há 1 ano, desde que me tornei uma estudante de UCEM, de um curso em milagres. Uau! Então, se você está querendo transformar a sua vida, este canal é o lugar certo para você estar. É o canal da consciência crística, é o canal do Divino Espírito Santo. Tudo isso em plena lua do Vesak. Contei para vocês do Vesak. A lua vermelha que se ergueu no mar, o festival da iluminação de Buda, né? Do mestre Buda, que dava fundos para o quintal da casa onde eu estava hospedada. Foi mágico, eu não tenho palavras para descrever. Obrigada por compartilhar a sua experiência e me permitir fazer o mesmo. Gente, é isso. Eu conheço a história de vida dela e eu posso dizer para vocês que é uma onda de cura muito grande, que é o início de uma profunda mudança de paradigma. E é isso que um curso em milagres nos dá. Então, prossiga nos seus objetivos. Continue diligentemente fazendo o seu trabalho diário. Eu posso prometer para você, que no final do ano você não vai reconhecer a sua vida. Eu tenho ouvido coisas que as pessoas estão me falando que são chocantes e são maravilhosas. Então, que nós possamos hoje não apenas pedir por essa cura maravilhosa das nossas mentes, isto é, de a gente não achar que a nossa felicidade, ela está nos bens materiais, ela está do lado de fora, mas buscar primeiro essa felicidade do lado de dentro, buscar primeiro o reino dos céus, e todo o resto vos será acrescentado, né? E que possamos também agradecer pela abundância nas nossas vidas e que possamos também compartilhar tudo aquilo que nós temos, né? E nos lembrar que dar é receber, né? E nos lembrar que hoje não daremos valor àquilo que não tem valor e o tablet apagou. Só buscamos o que tem valor, pois é só isso que desejamos achar. O que tem valor está dentro. Não daremos valor àquilo que não tem valor, pois aquilo que tem valor já nos pertence. Tá bom, meus amores? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Amanhã teremos live, tá bom? E eu vou pegar o Aslan que tá aqui, fazer ele dar um beijinho pra vocês. Quem sabe o YouTube não bota essa tela no vídeo de hoje. Tá bom, amores? Até amanhã de manhã, se Deus quiser.